Se você estivesse sendo caçado por monstros terríveis e cada um quisesse te matar de maneiras horríveis, o que você faria? Vou analisar os erros cometidos, o que você deve fazer e como derrotar os monstros em Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Essas crianças estão prestes a ser caçadas pelo Tinhoso. É noite de Halloween e eles estão aqui para explorar uma casa abandonada. Há rumores de que esse lugar é assombrado pelo fantasma de uma assassina de crianças. Mas quando alguém descobre que crianças foram assassinadas, ele se recusa a entrar. Seu amigo Raymond não tá com medo e insiste que entrem para dar uma bisoiada, mas eles estão prestes a descobrir um segredo que vai assombrar eles pelo resto de suas vidas. Outros dois sobem enquanto esses dois exploram a cozinha e o Raymond nota essas ranhuras na parede. Com a ajuda da menina, eles empurram a prateleira para o lado, revelando uma porta escondida atrás dela. Caminhando, Stella olha os itens ao redor e começa a perceber que são os pertences de Sarah Bellows, a assassina que viveu aqui há 70 anos. A lenda diz que ela atraía crianças para dentro de casa com suas histórias assustadoras e usava veneno para matar qualquer um que aparecesse. A lenda diz que agora ela assombra esse lugar e se alguém vem aqui à noite pedindo Sarah para contar uma história, será a última que ouvirão. Ok, nenhuma boa ideia até agora. Se você tiver um amigo que te pressiona a entrar em uma casa assombrada na noite de Halloween, você deve mandar ele pra fruta que partiu. Agora, mesmo que você não acredite em fantasmas, ainda tem motivo de sobra para ficar com medo. É estatístico que na noite de Halloween as crianças têm 3 vezes mais probabilidade de serem mortas, o que torna esse o dia mais mortal do ano para qualquer pessoa com menos de 17 anos. O motivo não tem nada a ver com fantasmas ou goblins, mas se isso não o assusta, o bom senso deveria ser suficiente para reconsiderar seriamente seus planos de 31 de outubro, ou você estaria colocando sua vida nas mãos da seleção natural. Essas crianças vão perceber que visitar essa casa mal assombrada foi o maior erro delas. Enquanto isso, as outras crianças estão explorando o segundo andar, e Charlie tem uma ideia. Ele corre para se esconder em um armário e assustar seu amigo Augie, mas quando ele abre a porta, se choca ao descobrir que a sala mudou completamente, e ali no meio do chão tem uma mulher sentada na cama. Enlouquecido, ele fecha a porta, mas aqui escuta passos se aproximando. De repente, as portas do armário se abrem e seu amigo o encontrou aterrorizado. Charlie sai perguntando pra onde a velha foi, mas alguém não tem ideia do que ele tá falando. Percebendo que a casa é mal assombrada, ele diz que eles precisam sair e corre escada abaixo para encontrar os amigos. Os meninos encontram os outros inspecionando a sala secreta, e é quando Stella pega um livro antigo da estante. Pertence a ninguém menos que Sarah Bellows, a assassina de crianças. Charlie insiste que devem colocar de volta, mas de repente a porta atrás deles se fecha e todas as velas se apagam. O valentão os seguiu até a casa e trancou todos lá dentro. Sua namorada exige que ele abra porque seu irmão está lá e entra para libertar a galera. Mas quando ela entra, o valentão a empurra a escada abaixo e fecha. Agora ela está presa com os outros e todos vão morrer se não encontrarem uma maneira de sair daqui. Enquanto as crianças começam a entrar em pânico, Stella pede a Sarah que conte uma história como na lenda. E é então que uma mão sombria estende e destrava o ferrolho. Entrando pela porta, o grupo fica surpreso ao não encontrar ninguém do outro lado. Estão muito felizes por estarem livres, mas não percebem que acabaram de ser salvos por um fantasma. Ok, isso tá ficando estranho porque ninguém estava por perto para libertá-los e não podemos explicar como uma fechadura como essa pode ter se aberto sozinha. Se as crianças tivessem olhado com atenção, teriam percebido que o ferrolho entra alguns centímetros na porta e também está na parede, deixando uma fresta muito apertada. Portanto, não existe nenhuma maneira de algo cair e empurrar a fechadura 5 centímetros para a esquerda e abrir. Isso não deixa espaço para qualquer explicação natural. E uma vez que já estamos em uma casa mal assombrada, precisamos considerar fortemente que isso é provavelmente o resultado de atividade paranormal. Agora, isso parece não científico. Estudos recentes sugeriram que certos locais podem ser realmente assombrados. De acordo com o estudo, se um local já tem vários relatos de atividade paranormal e alguém que não está ciente desses relatos visita o local assombrado, eles estão estatisticamente muito mais propensos a experimentar fenômenos paranormais do que em qualquer outro lugar. Isso não prova que fantasmas existem, mas é
uma forte correlação das circunstâncias e deve ser o suficiente pra te deixar com medo do baralho de visitar uma casa mal assombrada no meio da noite. Na maioria das culturas em todo o mundo, um fantasma é definido como o espírito de alguém que morreu e se recusa a partir. Mas o que é interessante aqui é que eles devem se ancorar no mundo real, sendo ligados a uma pessoa, lugar ou objeto. Agora, como esse livro pertence à garota que morreu aqui, há uma grande chance de que o livro em si seja a âncora que está segurando o espírito de Sarah Bellows. Essas crianças vão perceber que tirar esse livro da casa foi um grande erro, porque ele vai convocar 6 monstros terríveis para caçar e matar eles. Em casa, Stella pega o livro que roubou da mansão e abre para ler histórias assustadoras que estão lá dentro, mas há uma que chama sua atenção. Ela limpa a página, mas as palavras mancham e ela percebe que foi escrita recentemente com sangue fresco. A história descreve um menino que odiava um espantalho, mas ele criou vida e o assassinou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tommy está fazendo tarefas na fazenda de seus pais e passa pelo espantalho, mas não percebe que é o primeiro monstro que vão enfrentar. Ele caminha olhando pra cima do ombro, mas quando ele se vira, o espantalho está bem na frente, de pé. Ele cai no chão em choque e observa como começa a ganhar vida diante de seus olhos. É assustador pra porra e o valentão foge gritando por sua mãe enquanto o espantalho persegue. Ele tropeça em uma forquilha no chão e ao ver o monstro se aproximando, ele decide bater de frente. Mantendo a posição, o garoto esfaqueia o espantalho no estômago, mas ele nem estremece. O monstro arranca de si e o acerta nas entranhas da criança antes de arrancar a forquilha de volta do garoto. O agressor sai cambaleando e tenta pedir ajuda, mas de repente ele começa a tossir feno e palha começa a crescer de suas feridas. Não há nada que ele possa fazer para se salvar e ele cai no chão enquanto lentamente se transforma em um espantalho. Um mortinho da Silva, 5 para bater as botas. Ok, essa morte poderia ter sido facilmente evitada se ele não tivesse cometido um erro crítico. Em primeiro lugar, esse espantalho foi possuído por algo sobrenatural. Portanto, não existe razão lógica para pensar que podemos matar da mesma forma que mataríamos um humano. Essa coisa é feita de madeira e feno, então esfaqueá-lo no estômago como uma forquilha é uma coisa incrivelmente estúpida de se fazer aqui. Agora ainda temos que parar o treco, porque se fugirmos, ele pode nos seguir para dentro de casa e matar todos lá dentro. A melhor chance que temos de sobreviver é derrubar para limitar seus movimentos, e a partir daí é uma ameaça muito mais fraca que podemos vencer. Com base na estrutura física desse espantalho, não havia como ele se manobrar até ficar em pé, e com um simples empurrão, Tommy poderia ter derrotado o espantalho de olhos fechados. A partir daí, eu o arrastaria para fora do campo e tacaria fogo. A espinha do espantalho é uma única coluna de madeira, então ele nem consegue arquear as costas sem se quebrar ao meio. Se Tommy tivesse tido um momento para considerar as limitações físicas de seu inimigo, ele ainda estaria vivo. No dia seguinte, a garota mostra às suas amigas a história do espantalho e ele acha que está conectada a Tommy, o valentão que desapareceu na noite passada. Charlie acredita que ela pode estar certa e conta a eles tudo sobre a mulher que viu na casa mal assombrada, mas seu amigo acha que eles estão se deixando levar por histórias de fantasmas. Querendo provar que ele estava errado, Stella e Raymond vão até o milharal onde o valentão desapareceu e percebem que o espantalho agora veste as mesmas roupas da criança desaparecida. A menina acha que isso não é coincidência e tudo o que acontece no livro acontece na vida real. Seu amigo Raymond insiste que ela está pirando por nada, mas ele não tem ideia de que essa noite eles vão encontrar o segundo monstro e é ainda mais perigoso que o anterior. Mais tarde naquele dia, Stella decide levar o livro de volta para a casa mal assombrada. Se essas histórias estão se tornando realidade, então ela não quer tomar parte nisso e espera acabar com essa maldição. Mas quando ela volta para casa, a menina fica chocada ao encontrar o amigo lendo o mesmo livro. De alguma forma, o livro voltou pro quarto dela e o menino o encontrou sobre a mesa. Confusa, ela abre as páginas e vê uma nova história aparecer, chamada O Dedão. À medida que as palavras começam a se escrever no livro, ela deixa cair horrorizada, enquanto os dois a assistem escrever a história de alguém que come um ensopado cheio de partes do corpo humano. É quando ela percebe que a história é de seu amigo Og e agarra o walkie-talkie desesperada para ter certeza de que ele ainda está vivo. Ok, isso é instantaneamente assustador, porque Og não tem ideia. Ele está prestes a ser morto e eles não podem alcançar ele a tempo de avisar, já que não há outra forma de intervir. Eu tentaria usar os próprios poderes do livro em nossa vantagem para salvar nosso amigo. Pelo que observamos, parece que essas histórias foram escritas com sangue, então eu tiraria meu próprio sangue e modificaria a história para dizer que Og fugiu e o monstro não conseguiu matar ele. Isso pode nos dar a chance de usar o poder do livro contra ele mesmo e ninguém
morrerá. E agora, se não funcionar, teremos um amigo a menos, e isso é triste. Mas pelo lado bom, não teremos que dar tantos presentes de Natal no final do ano. Se funcionar, no entanto, isso nos dá o superpoder de um Death Note, mas com pura liberdade criativa para fazer qualquer coisa que quisermos. Por exemplo, criamos nossa própria história sobre um monstro que matou outros monstros para nos proteger, mas também podemos escrever uma mensagem para o fantasma de Sarah Bellows e tentar nos comunicar com ela. Como ela deixou claro que não podemos nos livrar do livro e que estamos presos a ele, precisamos convencê-la de que estamos dispostos a trabalhar com ela. Se Sarah não nos considerar uma ameaça, nossas vidas serão poupadas e poderemos desfrutar os poderes do livro com muito menos consequências. No final do dia, é melhor ser o advogado do diabo do que ser o brinquedo do diabo. E estou preparado para fazer praticamente qualquer coisa se achar que tem uma chance de salvar a minha vida e a vida dos meus amigos. Do outro lado da cidade, Olgi está morrendo de fome e abre sua geladeira para encontrar uma enorme panela de ensopado esperando por ele. Ele está prestes a comer sua última refeição quando a conexão de Ok-Tok finalmente chega e ele atende. Seus amigos o avisam que seu nome acabou de aparecer no livro e tá montando uma história de morte feita sob medida, mas ele acha que é apenas uma brincadeira idiota. Aborrecido e com fome, Og desliga o rádio e enfia uma colher de sopa na boca, mas então ele sente algo estranho e puxa um enorme dedão podre. É nojento! E ele derruba toda a panela no chão, percebendo que seus amigos estavam certos. Ele corre escada acima para o seu quarto, mas acaba cometendo o maior erro de sua vida. Do outro lado da porta, uma mulher apodrecida caminha lentamente pelo corredor e está sem o dedão do pé. Ele tenta abrir a janela, que nem se mexeu, e agora ele está preso sem ter como escapar. Escondido embaixo da cama, Og só consegue ver com terror sua porta rangendo, mas ninguém entra. Pensando que ele está seguro, ele rasteja para ver se a barra está limpa, mas de repente, o menino é puxado de volta para baixo da cama e encontra a mulher podre logo acima dele. A criança tenta se salvar, mas ela é muito forte e ele desaparece na escuridão. Mais tarde, Stella e Raymond chegam e correm para a sala em busca do amigo, mas a única coisa que encontra são os arranhões que ele deixou no chão. 2 já foram e faltam 4. Ok, essa é a última vez que vou comer le resto de ontem. Mas esse nem foi o maior erro que a criança cometeu. Quando Og percebeu que um monstro estava vindo para matar, a primeira coisa que fez foi correr para dentro de casa e rastejar para baixo da cama. Esse é o pior lugar para se esconder, porque se você é encontrado não tem para onde correr. É uma sentença de morte. E a melhor opção teria sido, obviamente, quebrar a janela para escapar. Agora, se ele conseguisse escapar da casa e o monstro ainda o seguisse, seria muito mais provável que ele encontrasse alguém para ajudar a matar. Em 1968 havia menos leis sobre armas do que agora, portanto há uma boa chance de que vários de seus vizinhos sejam proprietários de armas. Se ele passar por um número suficiente de casas gritando por socorro, alguém certamente aparecerá esperando uma oportunidade como essa de defender as ruas da América. Se esse garoto não tem como matar o monstro sozinho, ele pode deixar a segunda emenda fazer isso por ele. Também ajuda o fato desse monstro não ter o dedão do pé, portanto é bem mais lento que o humano médio. A mecânica da corrida exige que você use os dedos dos pés para se equilibrar, e você cairia de cara no chão se tentasse correr sem eles. Contanto que possamos correr e ficar na frente, vamos ganhar muito mais tempo para descobrir uma maneira eficaz de matar esse monstro. No dia seguinte, o grupo se reúne. Os outros ficam sabendo o que aconteceu com um amigo Og. Ele desapareceu sem deixar vestígios, e o mesmo vai acontecer com cada um deles quando sua história for escrita. Mas os amigos têm uma ideia. Colocando o livro em um barril de metal, eles colocam fogo para destruir para sempre. Mas quando jogam fora as cinzas, eles descobrem que o livro não foi queimado. Não há nada que eles possam fazer para se livrar disso. E Stella percebe que eles precisam pesquisar sobre a dona do livro, Sarah Bellows, antes que outra pessoa morra. Eles vão ao jornal local e Charlie encontra um velho jornal dizendo que Sarah morreu em um hospital psiquiátrico. E depois de sua morte, os membros sobreviventes da família começaram a desaparecer misteriosamente. Stella verifica o livro e percebe que cada membro da família Bellows tem sua própria história mortal. Conforme a menina folheia as páginas, o título de uma nova história aparece, chamada O Ponto Vermelho, e a irmã mais velha de Charlie está prestes a morrer. Naquela noite, a garota Ruth está tentando estourar uma espinha enorme na bochecha, mas atrás dela uma sombra fantasmagórica começa a se espalhar pelo teto do banheiro. É quando ela vê algo se mover sob sua pele e de repente centenas de aranhas surgem de seu rosto. A garota começa
começa a surtar e quando os amigos finalmente a alcançam, eles a encontram gritando no chão de terror com as aranhas rastejando por toda parte. Esse garoto a encharcou com um balde de água e eles conseguiram salvar a vida da irmã, mas agora são 2 mortos, uma salva e mais 3 amigos para ir. Ok, essa foi uma decisão difícil, mas a grande lição aqui é que agora sabemos que podemos intervir nessas histórias de morte, uma vez que podemos ler a história que está sendo escrita antes que aconteça. E enquanto permanecermos em grupo, teremos vários minutos de antecedência para planejar o próximo monstro que virá. Se você não ficar no grupo, não saberá como vai morrer e ninguém vai te ajudar a lutar ou fugir. Portanto, se separar a qualquer momento antes de sua história ser escrita é um grande risco. Agora, essa não é a única ajuda que podemos obter para garantir nossa segurança. Levar o livro à polícia é definitivamente a atitude certa aqui. Os policiais vão pensar que você é o principal suspeito em 2 casos de assassinatos separados, porque há literalmente um registro dos assassinatos, e esse livro escrito com sangue, mas isso não é realmente uma coisa ruim. Em primeiro lugar, há uma maneira fácil de provar que esse livro é sobrenatural, porque se eles esperarem o suficiente e você os obrigar a assistir, eventualmente ele irá atrás de uma nova vítima e eles serão capazes de ver o livro escrito por si mesmo. Também podemos demonstrar facilmente a eles que nada pode destruir esse livro, que quebra as leis da física e eles não terão escolha a não ser nos ouvir. Agora, se eles decidirem ignorar a prova que a gente deu, tudo bem também, porque se formos o principal suspeito em sua investigação, teremos vigilância policial a cada movimento nosso, e enquanto um monstro aparecer para nos matar, eles podem salvar nossas vidas. No mínimo, podemos atrair um novo monstro direto para a polícia e veremos nossos impostos em ação. No dia seguinte, os amigos que visitaram o hospital encontraram registros de Sarah Bellows quando ela era paciente aqui. Eles entram em uma área restrita e procuram a sala vermelha, onde os arquivos mais antigos são mantidos, mas Charlie não quer ir e está com medo de ser o próximo. A garota manda que ele espere enquanto eles procuram, mas ele decide pegar o elevador para sair enquanto ele pode e deixa os outros para trás. Enquanto isso, seus amigos vão até a sala de registros e descobrem os arquivos médicos de Sarah Bellows. Lendo, eles descobriram que ela foi internada por sua família e o médico que supervisionava seu caso era seu próprio irmão, que a torturou por meio de horríveis tratamentos médicos. A garota tira um cilindro de uma lata e Raymond reconhece que é uma gravação de áudio. Ouvindo isso, eles ouvem o médico interrogando Sarah, exigindo que ela confessasse ter envenenado as crianças. A mulher insiste que o mercúrio da fábrica de papel da família derramou no abastecimento de água e Raymond percebe que sua própria família a estava culpando por crimes que ela não cometeu. É quando o livro de repente começa a contar uma história sobre o seu amigo Charlie. E apavorados, eles percebem que ele é o próximo a morrer se não o salvarem. No andar de cima, Charlie está completamente perdido e tenta encontrar uma saída quando de repente um alarme dispara e as luzes do hospital ficam vermelhas. Chegando a um cruzamento, ele vê uma figura gorda e pálida caminhando em sua direção no final do corredor e ele corre na direção oposta, mas a mesma figura está do outro lado também. Onde quer que ele vá, não há como escapar, já que o monstro aparece no final de cada corredor e se aproxima lentamente. Finalmente, eles o cercaram por todos os lados e a senhora pálida abraçou o menino, absorvendo-o em seu corpo. É horrível e não há nada que ele possa fazer para escapar. Quando seus amigos chegam, ele desaparece e a única coisa que resta é a sua caneta. 3 já foram, uma está salva e faltam 2. Ok, esse monstro é assustador. Ela é como a tia-avó que você sempre vê nas reuniões de família e você não pode fazer nada para evitar seus abraços sufocantes. Agora, se não entrarmos em pânico, podemos sobreviver a isso facilmente se usarmos nosso tempo com sabedoria para observar o que está ao nosso redor e encontrar coisas para usar a nosso favor. Em primeiro lugar, há muitos quartos nesse corredor e vale a pena olhar para descobrir se algum deles tem uma janela para quebrar e escapar. Se parece que nenhum dos cômodos tem janelas, então a próxima melhor coisa é passar pelo monstro passando por cima dele, por este duto de ventilação. Provavelmente não seria muito difícil encontrar mesas e cadeiras em algumas dessas salas, então eu tentaria juntar o máximo que eu pudesse encontrar no meio do corredor e depois alinhar para criar uma plataforma para ficar acima do treco branco feio. As mesas vão impedir de me alcançar e isso me dá tempo para tentar soltar a grade do tubo de ventilação para entrar e fazer meu caminho para fora do prédio. Agora, se não conseguirmos abrir a ventilação, já estamos pelo menos 2,5 pés acima deles e poderíamos facilmente pular sobre o monstro em qualquer direção que quiséssemos.
Enquanto continuarmos a isolar a ameaça, podemos procurar uma saída sem ser abraçados até a morte pela tia-avó Berta. Naquela noite, Stella e Raymond são levados para a delegacia depois de serem pegos no hospital. O xerife pergunta o que eles sabem sobre as crianças desaparecidas e eles lhe falam sobre o livro e seus poderes, mas ele não acredita neles. O homem não os deixa ir sem respostas adequadas, então eles passam a noite na prisão. Esse é o pior lugar possível, porque outro monstro está chegando e não tem pra onde eles correrem. Mais tarde, o xerife vê uma nova história aparecer no livro e pergunta às crianças sobre ela, mas eles são interrompidos quando todas as luzes da estação se apagam. Seu cachorro começa a rosnar com um barulho na outra sala, então o xerife vai investigar, mas de repente algo cai da chaminé e o policial percebe que é uma cabeça decepada. A cabeça começa a se mover e o xerife atira nela até que ele fique sem munição, mas mais partes cortadas do corpo começam a cair da chaminé, se juntando num corpo podre e nojento. O monstro quebra o pescoço do xerife e joga seu corpo nas grades da prisão antes de rastejar pela sala de espera para encontrar as crianças. Ele tenta passar pelas barras da cela de Raymond, mas a garota pega as chaves do cinto do xerife e corre para ajudar a libertar os dois antes que o monstro possa entrar. Eles saem da delegacia e encontram uma viatura para escapar, mas é quando o menino diz a Stella para ir para casa mal assombrada sem ele. Ele sugere que ela fale com o fantasma para que ela possa finalmente acabar com a maldição, enquanto ele derrota o monstro e ela concorda com um plano. Separando-se do amigo, o menino sai dirigindo na viatura enquanto a criatura o persegue. De repente, o monstro pousa no capô do veículo e tenta arrombar o carro. Raymond empurra o bicho em um caminhão e o prende entre o capô antes de fugir para a casa mal assombrada, mas ele ainda está em perigo. Se separando, o monstro escapa dos veículos e se recompõe para continuar caçando o menino. Ok, esse é facilmente o monstro mais mortal até agora, mas não é só porque eles estavam trancados na prisão sem nenhum lugar para ir. Em primeiro lugar, essas crianças poderiam ter feito um trabalho muito melhor em convencer o policial de que esse livro é sobrenatural. Tudo o que eles precisariam fazer seria tentar destruir o livro na frente dele e o policial teria visto que era impossível. Isso é a prova suficiente de que algo estranho está acontecendo, mas ele não percebeu isso até que fosse tarde demais. Esse policial esvaziou sua arma direto na cabeça do monstro e o treco nem se mexeu. Isso significa que essa criatura não pode ser morta pela força bruta e precisamos superar ela para sobreviver. Ele também é o primeiro monstro que corre mais rápido que um humano, portanto, mesmo que a gente escapasse da prisão, ainda não iríamos ter fugido dela, e isso limita seriamente nossas opções. Precisamos derrotar esse monstro bem aqui na delegacia se quisermos alguma chance de sobreviver. Portanto, precisamos primeiro entender as limitações físicas e tentar usar isso contra o monstro. Agora, a maior força desse monstro é também a sua maior fraqueza. Essa criatura pode grudar e desgrudar suas partes do corpo, o que é muito foda, mas provavelmente é muito mais vulnerável em torno desses pontos de conexão. Isso dá pra gente uma maneira de limitar sua capacidade de nos prejudicar ou perseguir. Se fosse eu, em vez de tentar escapar, eu esperaria até que estivesse preso entre as barras e faria Stella roubar um de seus membros enquanto eu tentaria arrancar a cabeça do seu corpo. Se conseguirmos separar seus membros e cabeça e depois fugir com eles, então ele não será capaz de correr e nos perseguir e seu cadáver não vai ver pra onde está indo. Então podemos levar as partes de seu corpo para o meio do lago mais próximo, amarrar numa pedra e ver afundar. O monstro estará tão preocupado em encontrar e recuperar as partes perdidas de seu corpo que teremos muito tempo para escapar e resolver o mistério do livro de histórias antes que nos encontre novamente. Chegando à casa mal assombrada, Stella implorou a Sarah Bellows que parasse de matar seus amigos, explicando que agora eles sabem que ela foi incriminada e nunca cometeu nenhum crime. É quando ela ouve passos subindo as escadas e de repente ela se vê transportada para os anos anteriores, antes que a casa fosse abandonada. Momentos depois, Raymond chega à mansão em busca de sua amiga. Ele encontra o livro da garota no pé da escada e vê uma nova história sendo escrita para Stella. Ele ouve ruídos do lado de fora e percebe que o monstro o alcançou. Ele corre a escada acima e encontra um quarto para se esconder, fechando a porta atrás de si enquanto o monstro o persegue pelas escadas. No passado, Stella ouve um homem que chamava por Sarah Bellows. Com medo, ela corre a escada acima e se fecha dentro de um quarto para se esconder, mas é quando a garota vê seu reflexo no espelho. Ela se aproxima para olhar mais de perto e percebe que se parece exatamente com Sarah, a dona do livro de histórias. Enlouquecendo, ela corre para fora e atravessa o corredor até encontrar uma sala de jantar. Sem ter para onde ir, ela se esconde embaixo da mesa, esperando que ninguém a encontre. É quando tudo dá errado.
Ela fica o mais quieta que pode, mas a família Bellows a encontra e arrasta pra fora do esconderijo. Eles a carregam pela casa e de volta para a sala secreta, onde Sarah, a dona do livro de histórias, foi mantida prisioneira. Enquanto isso, no presente, Raymond Wallen volta em busca de uma saída e cai torcendo o tornozelo. De repente, uma voz grita da sala secreta e ele manca pra resgatar a amiga, mas é quando ele vê algo acima dele e encontra um monstro pendurado no teto. A criatura o encurrala contra o chão e está prestes a acabar com ele, mas Stella está prestes a salvar a vida de todos. É quando a garota sente que algo está na sala e finalmente vê Sarah Bellows sentada na cadeira em frente a ela. Dessa vez, Stella não tem medo e diz ao fantasma que se ela matar ela e seus amigos, não é nada diferente do que como a sua própria família a tratou. Stella promete contar a verdade sobre Sarah para o mundo e o espírito oferece a caneta para escrever a verdade no livro. Stella escreve a verdadeira história da fantasma com seu próprio sangue e de repente escuta um grito terrível. Sarah Bellows finalmente deixou de lado sua raiva e suspendeu a maldição. De repente, o monstro solta Raymond e cai em pedaços no chão. Ele manca em direção à sala secreta e abre a porta para encontrar Stella, e os dois últimos sobreviventes se abraçam em alívio, gratos por ainda estarem vivos. É isso aí, meus amigos insanos. Esse foi Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. O que vocês acharam das minhas teorias? Vocês concordam com isso? Fala aqui pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. O TikTok tá bombando. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tenha um dia insano de bom. Tchau, tchau.